A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos iniciando mais um Pod Bíblia e hoje o tema é a respeito sobre Jefté, sobre o voto de Jefté. Será que realmente Jefté sacrificou a sua filha como holocausto? E hoje está aqui junto comigo o pastor, presidente Venâncio, da Igreja Santificado na Palavra. E aí, pastor Venâncio, o que é que você acha a respeito desse assunto? Senhor Jesus, meu amigo Jair, Pai do Senhor Jesus, meu amigo Elan, é um prazer poder participar mais uma vez do Pod Bíblia. E um tema bastante polêmico, né, que traz repartidamente, né, divisória, e alguns acreditam que sim, ele sacrificou, outros acreditam que não, né, mas pela luz da palavra de Deus a gente vai poder abranger mais e abrilhantar mais essa questão. Também aqui querendo ver a opinião do meu amigo e irmão Elan Feitosa, diácono da Assembleia de Deus. E aí, Elan, o que é que você acha? Sacrificou? Qual é a sua linha de raciocínio? Passeou para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, neste momento, segundo episódio. Como o pastor Venâncio já falou, né, existe várias interpretações, né, ou melhor dizendo, existe duas correntes teológicas e um diz que sacrificou, outro diz que não sacrificou. Eh, a Bíblia, ela deixa uma lacuna, né, tipo, ela não traz uma clareza de fato o que aconteceu, entendeu? Cada um traz a sua interpretação. Eh, a interpretação que é mais aceita é que a única coisa que foi sacrificada foi a virgindade da filha de Jefté, e não, de fato, ela foi sacrificada, né, Ou ele matou, né? justamente, ele foi sacrificada, perdeu sua vida, né, ela perdeu sua vida para pagar um voto tolo que o pai havia feito, né. Show de bola. Pois pronto, gente. Vamos agora desenvolver agora o tempo aqui. Já quero pedir para você, se inscreve aí no canal, dá um like para você não perder nenhum episódio do nosso Pode Bíblia. Acione aí o sininho aí para você ficar por dentro aí. Então, já de início, pastor Venâncio, eu queria que a gente lesse aí Juízes, né? Capítulo 11, verso 30, quando Jefté faz começo ali do seu voto e vai dizer assim, né? Jefté fez um voto ao Senhor e diz: se deres os filhos de Amon em minhas mãos, então que sair da porta de minha casa, vindo ao meu encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, será do Senhor e o oferecerei em holocausto. E Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor deu em suas mãos e os derrotou desde Aroé até chegar a Minitivite cidade e até Abimel, que é Aramim. E a foi muito grande a derrota, e os filhos de Amon foram subjugados diante dos filhos de Israel. Pois bem, o texto vai narrar tudo a respeito do voto que Jefté faz com o Senhor, e a Bíblia deixa claro que quando Jefté chega na sua casa, carregando a vitória em mão, o que ele vai deparar é com a sua filha. Jefté, de fato, cumpriu o voto, sacrificou ali a sua filha como holocausto. O que você diz, pastor Vênus? Biblicamente, vendo aqui, a gente sabe e pode observar o voto tolo que Jefté faz, porque ele de maneira nenhuma poderia adivinhar que a sua filha viria ao seu encontro quando ele chegasse em casa. Eu costumo dizer que eu acho que Jefté achava que era o cachorro dele que vinha receber, o gato, a boi, enfim, mas nunca teria passado na sua mente que seria a sua própria filha, né. Mas de fato foi a sua filha, no livro, no versículo 32 do capítulo 11 vai dizer: "E assim Jefté retornou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando", versículo qual? 34. "Dançando de alegria ao som de tamborins, e ela era a sua única filha. Jefté não tinha nenhum outro filho ou filha. No instante em que a viu, rasgou as suas vestes e exclamou com um brado de dor: Ó não, a minha amada filha! Estou terrivelmente aflito e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não deixa
de cumprir, ou seja, não poderia deixar de cumprir, certo? Só que aqui tem 2 pontos de vista. Por quê? Porque Jefité, ele fala que entregaria ao Senhor, seria oferecido, no versículo de número 31, será oferecido ao Senhor e eu o sacrificarei em holocausto, certo? Esse raciocínio é, como eu falo sempre, a nossa tradução, ou tradução, na verdade, quando ela vai ser jogada para o original, ela deixa muito a desejar, tá? E aqui a King James, quando ela vai falar acerca da morte da filha, ela deixa muito bem claro que Jefté, aliás, que a filha morreu. No versículo de número 39, vai dizer: passando-se 2 meses proposto, ela voltou e a sua presença do pai, e ele fez com ela o que havia prometido por meio do voto. Assim ela morreu virgem. Então, assim, a Bíblia é muito bem clara que ela morreu. Agora, de qual forma, né? Se for feita da forma que Jefité falou em holocausto, ela morreu. Então, no caso, a sua opinião é que fala que Jefté Sacrificou a filha queimada. E aí, Elão, o que é que você acha disso aí? A minha opinião é que ela não foi sacrificada em si e morreu virgem. Ela não teve o direito, Sacrificou a sua virgindade, no caso. não teve o direito de casar. Inclusive, aqui tem 2 opiniões, né? Estamos, de fato, aqui representando as 2 correntes teológicas, né? Aqui acredita que realmente ela morreu, né? Foi morta, seu pai o sacrificou. E o outro lado que acredita que apenas a sua virgindade foi sacrificada, né? O texto, como fala, o texto não fala detalhes acerca desse pagamento de voto, né? No caso, ele fez o voto e a forma como ele pagou, né? Ele matou a filha de fato, ou não. Observe que uma coisa é certa: Jefté, ele sacrificou a sua geração, sua descendência. Ele não tinha outros filhos, só tinha ela como filha única. Então, a sua descendência não existiu, né? Foi a partir da filha dele não teve mais descendentes de Jefté. Isso foi um sacrifício de tolo, né? Foi um voto tolo. E aí, pastor Venâncio, o que é que o senhor acha acerca de voto? Falando à luz da palavra de Deus, você falou que ele sacrificou a virgindade da filha dele, mas a Bíblia não fala sobre o sacrifício da virgindade. Mas é claro aí, né? Mas fala que ela passou. Existe uma clareza uma clareza no texto que o senhor acabou de ler, entendeu? Ela morreu virgem. Versículo 37, olha o que diz aí. Vamos lá. O versículo 37 diz: em seguida ela acrescentou: concede-me, meu pai, apenas isto. Deixa-me partir com algumas amigas por 2 meses. Vagarei e lamentarei pelas colinas, no caso, né, na companhia das minhas amigas, pois jamais saberei o que significa casar e ser mãe. Olha o que diz aqui na minha, só para você dar seu complemento e depois passar. Né? E ela disse a seu pai, versículo 37, gente: deixa-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes e chore em minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Agora sim, essa Bíblia aí, essa versão King James, ela já fala exatamente que eu acredito que ela não foi sacrificada em holocausto. Ela perdeu o direito de casar, porque o texto vai dizer o quê? Que ela disse que não teve, eu já não tenho mais direito de ser mãe. Então ela não está falando assim, se ela fosse realmente morta, se ela sabia que ia ser morta, ela ia dizer assim: ela não tem o direito mais de viver e não de ser mãe. Então, e aí? De fato, ela foi ou não foi sacrificada? Eu queria concluir meu raciocínio, Mas só que é o texto, lê o texto ali. Realmente estava na vez do pastor Fernando. vamos lá. Se a gente for ver aqui,
O voto de Jefté, ele é muito claro, dizendo que ofereceria ao Senhor, certo? Em holocausto. Holocausto. Ele não estaria só oferecendo a virgindade da filha. Até porque ele não sabia que era ela que sairia dentro da casa. Então, assim, ele não faz o voto oferecendo a virgindade da filha, ele faz o voto oferecendo algo que seria queimado. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Versículo 38. Diz o quê? Está na Bíblia. Então, vamos olhar aqui o que a Bíblia diz, não o que eu penso. Tá? Olha aqui, o voto de Jefté. Jefté consagrou este voto ao Senhor: se entregardes os amonitas, o 30, os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ele não fala que é a filha, a esposa, ele não diz, nem ele sabia que seria ela, certo? Ao meu encontro, quando retornar de vitória, certo? Será oferecido ao Senhor e eu o sacrificarei em holocausto. Então, o voto de Jefté é sacrifício vivo, é sacrifício de holocausto, sacrifício de queimar, tá? Porque assim, se a gente for defender a tese de que ele só sacrificou a virgindade, então ele não cumpriu com o voto. E ele chora porque ele mesmo diz à filha que ele precisava cumprir com o voto e a filha diz: cumpra em mim aquilo que o Senhor prometeu para Deus. Então, ele não prometeu a virgindade da filha, ele prometeu sacrificar em holocausto. Agora, o que o senhor acha, já para passar para ela a respeito dela falar para o pai que queria chorar sobre a sua virgindade junto com as suas companheiras? Tenho eu, certo? Esses 2 meses ela pede ao pai, tá? Porque ela, claro, obviamente saberia que não ia ser mãe e nem muito menos ia ter nenhum tipo de relacionamento físico, tá? Porque sabia que ia morrer, porque ele conta o voto para a filha. Não, ela não está inocente. Ele conta o voto para a filha. Que tinha oferecido em tudo aquilo que sairia, a primeira pessoa que saísse da casa dele seria sacrificada em holocausto. Ele conta, ela não está inocente. Versículo 38, diz o quê? Olha aqui pro lá. E ele disse: vai, e deixou aí por 2 meses. Então ela se foi com suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Chorou o quê? Virgindade pelos montes. A sua virgindade, ela não ia, Mas ela era virgem. Mas é o seguinte, como eu vou chorar por uma coisa que não tem mais sentido nenhum? Que a única coisa mais importante é a minha vida, que eu vou perder. Por que Jefté chora? Se ele sabia que só ia sacrificar a virgindade. Ele chora porque a filha dele perdeu o direito de casar e de gerar descendência. Ele chora pela virgindade? Mas aí ela tá chorando por algo insignificante. Por quê? Porque se eu vou perder... Não. Porque se eu vou perder a minha vida, então por que eu vou chorar? Mas só que de fato a cura para eles lá era uma grande honra a mulher se casar e dar sequência sobre esse princípio. Também. E foi ao fim de 2 meses, ela voltou ao seu pai, qual lhe fez segundo voto por ele, proferido. Assim, ela não conheceu nenhum homem, daqui veio o costume em Israel. Ela é o quê? Pô, não conheceu nenhum homem. Como é que ia conhecer morto? Mas não tem sentido. Da próxima vez você traga a sua Bíblia. Olha, deixa eu falar aqui. Escuta, não faz sentido. Não, tem um leitor aqui. Pastor, não faz sentido. Não faz sentido nenhum o texto. Olha, nem tudo. Aliás, as coisas não estão na Bíblia por acaso. Sim, claro. Mas aí o lamento aí é porque ela não casou. O lamento aí não foi porque ela perdeu a vida ou porque ela iria perder a vida. Então Jefté não cumpriu com o voto. Ele só sacrificou a virgindade, que é algo. Mas o voto não foi a virgindade. Porque foi um voto de tolo, mano. Não. No caso, então, Deus não recebe sacrifício humano. Então, no caso, embora fosse um voto de tolo, Jefté tinha a opção, na tradição de lá, de mudar o seu voto? Não, ele tinha. Então, ele tinha e fez. Ele fez um voto de tolo. Ao invés de sair um bezerro, saiu a filha. E ele precisava sacrificar algo, então ele sacrificou a sua virgindade.
que era a mesma coisa da pessoa não viver, ou seja, não deixar sua marca aqui na terra. Porque se eu não gero ninguém, se eu não gero descendência, eu não deixei a marca. Principalmente para a cultura de Israel. Porque se eu fosse uma pessoa que vivesse na época, né, da cultura de Israel e não tivesse filhos, não gerasse filhos, eu era uma pessoa que não, eu era tido como uma pessoa que não tinha a bênção de Deus, amargurado. O filho representa a força. A Bíblia fala lá no Salmo 120, no Salmo 127 que filhos são como flecha na mão, né, flecha atirada, como flecha na mão do valente, entendeu? É uma herança do Senhor. Então, No caso, você acredita que Jefté sacrificou a virgindade dela? acabou de ler. Não, você leu o versículo 27? Leu o versículo 27. Vou ler o versículo 31. Vou ver se o versículo 31. Aquele que estiver saindo, o voto, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor. Mas isso aí foi antes dele saber que é a filha. Calma. Oferecido ao Senhor. E o Senhor os entregou, aliás, será oferecido ao Senhor, versículo 31, certo? Cadê aqui? Acho que é o 35, ele vai dizer que não voltou atrás. Não, é o 31. E aqui, pronto, aquele que tiver tal, será oferecido ao Senhor, certo? E eu o sacrificarei em holocausto. Esse é o voto. Ponto. E detalhe, eu não sei se na sua Bíblia aí tem um ponto de exclamação. Ele está afirmando que iria sacrificar, Senhor. certo? Versículo número 31. Mas a sua Bíblia fala, a sua Bíblia fala que não fez isso. Calma. Exclamou, certo? Então, assim, vamos lá. Então, se o voto de Jefté era sacrifício de holocausto, ele tinha que cumprir o voto. Porque Jefté, ele sabia que Deus, na mente dele, ele sabia que Deus tinha cumprido com aquilo que ele pediu. Certo? Então, Jefté sabia que tinha que... Agora, vamos lá. A filha dele sai, certo? A filha dele sai. E olha só, essa exclamação aqui é muito forte, porque no versículo 35, parte B, vai fazer assim, ó. Oh, não! Oh, não! Esse oh, não, ele soa como arrependimento. Arrependimento. A minha amada filha, estou terrivelmente aflito e desesperado. Não era só aflito, ele estava desesperado, certo? Desesperado. E uma coisa que chama muita atenção aqui é que ele diz assim, ó, por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso deixar de cumprir. O 35. 35. O 36 aqui agora, ó. E a filha, compreendendo-lhe, afirmou, meu pai, tu assumiste este compromisso com o Senhor. Trate-me, pois, de acordo com o que prometeste, porquanto o Senhor coordenou e te vingou de teus inimigos, os amonitas. Então, essa mensagem aqui, que a filha ela não estava inocente, ele fala sobre o voto, e o voto era sacrifício de holocausto. Correto? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Só o complemento lá do versículo para você ver, aí para você entender que o que está passando para você é isso aí. Olha o 36. E ela lhe disse, meu pai, abriste a tua boca ao Senhor, fazei de mim segundo o teu voto. E aí? Fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para você também, Jefferson. Jefté sabia que Deus não recebia sacrifício humano? Está na lei. Sabia. Conhecia a cultura do paganismo. Então, se ele sabia que Deus não recebia sacrifício humano e que abominava o sacrifício que as pessoas faziam, que entregavam seus filhos a Moloque, então, por que Jefté
continuaria a pagar esse voto de sacrifício em holocaustos, mesmo sabendo que Deus não ia receber. É uma questão de raciocínio. Certo, vamos lá. A partir do momento que Jefté ele vota a Deus, ele entende que o voto dele é atendido. Então ele tem um compromisso, correto? Esse compromisso com Deus. Só que Jefté ele deixa em aberto, por isso que eu falo, Jefté ele deixa em aberto. Ele não sacrificou um animal, ele não chegou e determinou o que ele iria sacrificar. Então ele entendeu que se a sua filha veio ao seu encontro, ele entendeu que Deus estava como se pedindo a filha dele. Porque a gente sabe que com Abraão foi assim. Deus foi, pediu, né, Isaac, só que não permitiu que acontecesse. Mas Abraão era um da lei. Só que, é isso que eu vou falar para você. Só que aí o que acontece? O fato, ele ter feito o voto, ele teve a obrigatoriedade de cumprir com o voto. Independentemente, porque ele deixou em aberto, certo? Então, quando a Bíblia menciona a respeito do cumprimento do voto, e a filha não estava inocente a respeito disso, até mesmo porque ele não tinha sacrificado virgindade. Quando ela pede para chorar a virgindade dela, é porque ela saberia que não ia ter relacionamento, ela não ia se relacionar em primeira semana, porque sabia que ia morrer. É fato. Como é que eu vou chorar a minha virgindade? Porque eu não vou ter conhecimento com o varão? Não, para mim o que importa é a minha vida, certo? Vamos lá. Se Jefté, para que ele rasgaria as suas vestes? Por que ele ficaria tão desesperado sabendo que só a virgindade da filha? Mas é porque a filha não ia ter filho, não ia gerar gerações. Mas a vida da filha era mais importante. Você não concorda comigo? Concordo, mas só que o texto vai dizer que a única coisa que ela lamenta é pela virgindade. Lamenta pela virgindade porque era a única coisa que ela tinha para oferecer. Mas ele ofereceu algo. Então, a única coisa que ela tinha para oferecer, mas ela não deveria lamentar pela vida? Rapaz, ela, na verdade, ela não lamenta pela vida dela porque ela foi obediente ao pai. Sim, é porque assim, é uma questão de lógica, né? Vamos raciocinar, né? Uma questão de lógica. Porque o raciocínio é por Deus não receber, por ele entender também que Deus não aceitaria o sacrifício humano. Talvez Jefté, então, usou ali a Assim, eu conheço da lei. Eu sei que Deus não recebe sacrifício humano. Eu sei que eu fiz um sacrifício, eu fiz um voto de tolo. Então, qual é a outra opção que eu tenho? Qual é a outra opção que eu tenho para oferecer ao Senhor, para pagar esse voto, que não seja a vida da minha filha? Porque Deus não vai receber. Agora, intrigante ela, porque Deus ele não pede, né? Não, Deus não pede. Gente, é o seguinte. Jefté que faz o voto. Jefté faz o voto por conta própria. A vitória já estava na mão dele. Ele foi escolhido por Deus para ser juiz de Israel. Então, qualquer guerra que ele enfrentasse para tirar os filhos de Israel da mão dos inimigos, que os inimigos foi permitido por Deus, porque o povo de Israel virou as costas para Deus. Então, Deus permitia que as nações inimigas o dominassem. Então, Deus levantava um juiz por misericórdia, porque o povo clamava, e Deus levantava um juiz para que o juiz julgasse e livrasse os filhos de Israel da mão dos inimigos, né? Então, o que acontece? Jefté, ele sabia que foi escolhido por Deus. Ele tinha plena consciência que Deus o escolheu para ser juiz e para julgar os filhos de Israel e tirar da mão da servidão, tirar os filhos de Israel da servidão. Então, o que acontece? Se Deus me escolheu, então a vitória já é minha, dada por Deus. Então, o voto que Jefté fez foi um voto de tolo, sem consciência, um voto aberto, que o pastor falou, um voto muito aberto e sem detalhes. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que para mim fazer um voto, tem que ser claro no meu voto. E eu não devo fazer voto por qualquer coisa. Voto tem que ser algo muito difícil, possível aos seus olhos, e que seja claro. Para que você não faça um voto de tolo. E Jefté não sacrificou as filhas dele. Ela perdeu o direito de casar. Aliás, eu ia dizer, ela perdeu a virgindade. Na verdade, ela não perdeu a virgindade. Ela morreu virgem. Ela perdeu o direito de casar e de gerar filhos e de dar continuidade à descendência de Jefté. E eu vou dizer a você, Jefté, ele era um homem extraordinário. Jefté. Escrita até
está escrito nos Heróis da Fé. Ele veio de uma família que havia rejeitado, né? Ele era um homem habilidoso, um homem forte, um homem de guerra, um homem inteligente, e que, se ele não fizesse esse voto de tolo, a geração dele seria uma geração poderosa. Mas, infelizmente, ele interrompeu ali por causa de um voto que ele fez. A se continuar a sua descendência. E aí, pastor Venâncio? Olha, falando acerca de voto, em questão de cumprimento, né, no livro de Números, capítulo 30, versículo de número 2, vai falar acerca de voto. Fala assim, ó. Se uma pessoa fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. É o que a palavra de Deus diz, tá? Então, Jefté, ele tinha conhecimento disso. Ele não poderia trocar o seu voto em cima da hora. Voltar atrás, né? Não vou sacrificar minha filha, não. Vou sacrificar a virgindade dela. Ele saberia que ele estaria sendo errado. Eu tô entendendo. Ligado que ele diz que é um holocausto. Sim. Agora, ele é muito sensato quando ele fala assim, ó. Eu vou oferecer em holocausto. Eu vou oferecer em holocausto. O holocausto é queimar. O holocausto é sacrificar vivo. Tá? Então, aqui está descrito na lei. Mas só que você entenda. Quando ele falou isso, eu vou oferecer em holocausto, ele não sabia quem era. Independentemente, ele ofereceu. Ele era para ter feito, sabe o quê? Ele era para ter dito, Senhor, se o Senhor me der vitória, eu vou oferecer 10 mil cabritos, vou oferecer 100 mil ovelhas. Ele era para ter... Eu darei algo como oferta. Ele era para ter descrito. Você está entendendo? Só que Jefté, ele não fala em nenhum momento que sacrificaria a virgindade da filha. A Bíblia não menciona isso. A Bíblia diz que ele chora, certo? Ela chora pela sua virgindade porque sabia que não iria conhecer varão algum e nem muito menos ser mãe, porque sabia que ia morrer. Pega um texto bíblico que fale justamente, afirmativamente, que Jefté, ele sacrificou a virgindade da filha e não cumpriu com o voto. O voto era oferecer em holocausto e não sacrificar a virgindade da filha. Aí, só um momento. Gente, já vamos partir aqui para o final, né? Já é chegada a hora, mas nós gostaríamos muito que você comentasse aí, nos comentários aí abaixo, qual é a sua opinião, qual a sua visão. De fato, Jefté sacrificou sua filha, ou se Jefté só sacrificou a virgindade da sua filha, não dando direito a ela de se casar e dar continuidade à sua descendência. Já quero partir aqui para o nosso irmão Elan e dar sua consideração final. Se você também quiser falar aí a respeito das suas redes sociais, seu Instagram, o YouTube, as pessoas também estão seguindo aí. Bom, para quem quiser me seguir no Instagram, Elan Feitosa 1. Elan Feitosa 1. O pastor aqui, ele me fez uma pergunta. Me prove de forma clara na Bíblia que Jefté não sacrificou a sua filha. Mas está em vários versículos aí. Primeiro que ela chora pela virgindade. Então, a virgindade é mais importante do que a sua própria vida. Então, se eu estou sabendo que eu vou morrer, eu vou chorar pela minha vida e não pela minha virgindade, certo? Então, a minha opinião é, ele não sacrificou a filha, até porque ele sabia que Deus não recebia sacrifício humano. Então, seria um sacrifício de tolo. Enfim, ela ali não casou, não teve descendência de Jefté e a geração dele acabou ali, da sua filha. Quero agradecer a minha participação mais uma vez no podcast, PodBíbliaCast, e compartilhe, né, a minha recomendação e siga nossas redes sociais. Agora eu quero fazer uma pergunta, e você, Jairus? Qual é a sua opinião? Para ficar bem claro, os debatadores aqui é vocês, viu? E aí, pastor Venâncio? Olha, No quadrão. Quando for no meu dia que estiver na sua vez, você faz a pergunta para mim. Vai, pastor Venâncio. Olha, o que eu acho muito interessante é que o meu debatedor aqui, que está junto comigo aqui, nem Bíblia trouxe, né? Infelizmente. Mas a gente vai prosseguindo assim. Eu tenho o texto na mente. Fazer que nem o diabo, até o Belial tem, né, na cabeça, é conhecedor de tudo. Mas vamos lá, a gente vai... Religioso é assim, velho. Vamos falar. Antes de falar das minhas redes sociais, eu quero deixar aqui o capítulo e o versículo aqui,
de Deuteronômio, capítulo 23, o versículo é o número 21. Tá? Porque como o podcast é Pod Bíblia, então eu gosto de usar a Bíblia, e não o que eu penso. Diz assim: quando fizeres uma promessa ao Senhor, teu Deus, não tardes em cumpri-la, pois o Senhor teu Deus exige que um voto feito seja cumprido. E é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele. Então, independentemente se Jefité fez o voto de tolo, mas ele sabia que ele precisava cumprir com o seu voto. Cumpriu o que Deus não ia receber? Está na minha hora, né? Eu acho que está nos ensinamentos. Então, assim, Jefité ele tinha entendimento que ele precisava cumprir. Senão ele não teria chorado, ele não teria rasgado as suas vestes. Porque, assim, a virgindade da filha seria interessante, importante, sim. Mas a vida da filha, com certeza, é assim. É como se eu vou simplificar aqui. Eu estou com meu filho e, de repente, o médico diz assim: olha, é o seguinte, eu preciso amputar o braço do seu filho ou então ele vai perder a vida. Tá? Claro que para mim, obviamente, melhor seria amputar o braço, correto? Só que voto para Deus, ele tem que ser cumprido, independentemente daquilo que se foi votado. Então, quando Ana oferece Samuel ao templo, ela tinha que oferecer Samuel ao templo. Ela teve que levar, só esperou o menino desmamar. Abraão, Abraão não foi nenhum voto, na verdade, foi um pedido de Deus, e Abraão sabia que tinha que cumprir com esse pedido de Deus. Então, Jefité, ele cumpre, a Bíblia é muito, muito clara quando fala que Jefité, ele cumpre com o voto, né? E o voto era oferecer aquilo que saísse da sua casa em holocausto. Agora, que Deus recebeu? Claro, obviamente que não. Algum sacerdote fez esse ato? Também não, a Bíblia não menciona. Então, automaticamente me faz entender que Jefité, ele sacrifica a sua filha em holocausto e é por isso que ele chora amarguradamente. Então, quero agradecer mais uma vez o espaço aberto aqui no Pod Bíblia. Minhas redes sociais, você que queira me seguir, é PR Venâncio Lopes. Tá em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, enfim. Tá certo? Deus abençoe a todos vocês e a próxima vez traga a sua... Amém. Deus abençoe a todos. Mais um Pod Bíblia Cast. Fica ligado até o próximo episódio. Só lembrando que, só pelo fato de eu trazer a Bíblia, inclusive eu esqueci, mas o texto está na minha mente. Eu li o texto, certo? E eu tinha um leitor aqui. O guerreiro que esquece da espada. Pai, Senhor, crente, compartilha. Amém? Deus abençoe. Não se esqueça de dar um like.